Primeira montadora brasileira a eletrificar toda sua linha de produtos. Já que você falou sobre Marcos Valério, Ana, mais uma informação. O empresário e publicitário, operador do esquema do Mensalão, Marcos Valério, disse que não vai comparecer a uma audiência na Câmara dos Deputados marcada para a próxima quinta-feira. Ele era esperado para explicar o que apontou em sua delação premiada sobre uma possível ligação entre o PT e o PCC. Como era convidado, não era obrigado a comparecer. O aviso teria sido feito pela defesa do empresário à Comissão de Segurança Pública na noite desta quinta-feira. Diversos trechos inéditos de sua delação foram revelados pela revista Veja, nos quais Marcos Valério conta à Polícia Federal sobre o elo entre a sigla e a maior facção criminosa das Américas. Augusto. Olha, eu até compreendo. O Marcos Valério foi, até agora, ele foi o único tratado como criminoso. Ele foi um dos participantes relevantes do escândalo do Mensalão. Cometeu crimes, mereceu a cadeia, mas só ele cumpriu. E além daquela dona de banco, ficou um tempão, que é um personagem até secundário. Uma herdeira de um banco que chegou ali confusa a um cenário já conflagrado, acabou sobrando para ela, porque os grandes malandros da praça escaparam, depois de pouco tempo de cadeia. Então é o seguinte, o Marcos Valério, depois de preso, ele foi extorquido na prisão por parceiros de cela que achavam que ele tinha dinheiro guardado em determinados lugares, foi agredido para revelar onde tinha o dinheiro. Tudo isso aí sob o olhar omisso da polícia. E agora ele contou o que sabe. Cabe à Polícia Federal investigar. O que a Câmara vai fazer? Ele vai ter que enfrentar ironias vou falar um palavrão agora, do filho do Zé Dirceu, por exemplo. Ele vai enfrentar a bancada do PT a troco do quê? Ele tem de contar o que sabe, já contou à polícia. O Congresso vai resolver isso aí com a bancada que representa os ladrões, com integrantes da quadrilha com imunidade parlamentar. Não precisa. A polícia deve fazer o seu trabalho. Agora, esse não é um problema político. É um caso de polícia que ele precisa revelar, que ele quer revelar, revelar detalhes sobre, que é a morte do prefeito Celso Daniel. O que o PT fez disso aí? Então não tem nada a ver com Câmara, com Senado, com nada, é polícia. Não foi crime comum, foi crime político, só por aí é político. Mas não é deputado que investiga crime político. Mota. Olha, é uma pena que o Marcos Valério não compareça. Eu acho que há poucos assuntos tão importantes hoje quanto essa descoberta da coligação PT-PCC. Há poucas ameaças hoje na América Latina tão grandes quanto o narcotráfico. Ameaças à democracia. Essas facções do narcotráfico, elas fazem parte do processo de destruição da segurança pública brasileira. É por isso que a cada ano que passa, as nossas vidas estão mais inseguras, as nossas cidades estão mais perigosas, nós vivemos uma rotina de medo, tudo na nossa vida é planejado em função da segurança pública. O narcotráfico gera um volume de dinheiro monstruoso. É esse dinheiro que está por trás de muitos projetos políticos que nós não compreendemos. Certas pessoas que a gente não entende como é que esse cara consegue se eleger ano após ano. A explicação está aí. Esse dinheiro do narcotráfico está por trás de muitas ONGs que fazem da sua razão de existir a proteção dos direitos dos criminosos. Esse dinheiro do narcotráfico é que está por trás do lobby que impede o endurecimento da legislação penal, que deixa o brasileiro cada vez mais desprotegido. A presença de Marcos Valério na Comissão de Segurança da Câmara poderia ajudar a colocar um pouco de luz sobre isso. Ainda sobre esse tema, mais uma informação antes de devolver para a Ana. Um relatório do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo apontou que o assassinato de Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, não foi um crime comum.
Trechos do documento do MP foram publicados pela revista Veja na quarta-feira. O GAECO concluiu, em dezembro do ano passado, um procedimento aberto em 2005. A investigação visaria desvendar rumores de que membros de uma rede criminosa arrecada propinas de empresas de transporte urbano, coleta de lixo e obras de engenharia a serviço da Direção Nacional do PT. De acordo com a publicação, uma das conclusões dos 3 promotores que investigaram a autoria do crime se dá por motivação política, diante dos indícios de corrupção entre a facção e a sigla. Em outro ponto do relatório, os promotores apontaram que as investigações prosseguiram após a constatação de que o assassinato aconteceu no contexto de desavenças. Na versão oficial, Celso Daniel foi sequestrado e morto em janeiro de 2002, após sair de um restaurante. Na época, a polícia concluiu que o homicídio foi um crime comum e que não teria motivações políticas. Ana. O Ministério Público concluir que a morte do Celso Daniel, aí 16 anos, após 16 anos de investigações, não foi um crime comum, meio óbvio, né? Eu acho que agora nós precisamos entrar exatamente nessas vertentes aí dessa delação do Marcos Valério, e nessa eu acho que eu fico com o Augusto. É caso de polícia, e não só apenas de polícia no Brasil, mas de polícia aqui nos Estados Unidos, FBI, CIA, polícia na Europa também, porque nós sabemos que esses tentáculos aí da corrupção, né, do dinheiro do pagador de impostos no Brasil, ele escoou para todo mundo, né? Ditaduras africanas, ditadura cubana, Venezuela, Farc, enfim, é caso de polícia, e eu acho que deveria ser levado mais a sério pela polícia. Eu fico com um pouco de receio do Marcos Valério dele ir à Câmara explicar essa ligação, até porque o que ele pode dizer ali pode atrapalhar em algumas investigações importantes, em algumas linhas de investigação importantes aí para a polícia. Então, nesse ponto, eu concordo com o Augusto, a polícia tem que entrar de cabeça nisso mesmo, após 16 anos, e mais uma vez para a nossa audiência maravilhosa, eu recomendo o livro sobre a morte do Celso Daniel, do nosso querido colega jornalista Silvio Navarro. Você, Fiuza, 2 minutos e meio. O Marcos Valério, ele representou, no modus operandi petista, uma modernização da rapinagem, se é que se pode dizer assim, evidentemente contém ironia a expressão. Essas máfias de lixo, de transporte, que são violentas, né, que têm expedientes violentos, brutais, criminosos no sentido da violência, elas tomam espaços em muitas municipalidades, muitas prefeituras, e evidentemente que o PT, que é um partido que sempre se caracterizou pelo fisiologismo, pela ganância, pelo olho grande em relação aos cofres públicos, rapidamente, vendo aqueles proverbiais caixas municipais, impôs qualquer cidade. Você vai olhar o cofre público ali, tem muito dinheiro. E o PT, rapidamente, começou a se associar a esses esquemas, a gerenciar esses esquemas. Nós tínhamos outro despachante chamado o Valdomiro Diniz, que atuava mais na área dos jogos, loteria e tal. E o Marcos Valério apareceu como um facilitador moderno, aquele que não ia sujar as mãos com máfias locais e fazer os contratos, criar contratos fictícios em grandes estatais, tudo limpinho, de novo, entre aspas, né? Tudo assim, primeiro mundo, para criar o duto do dinheiro público para o grupo partidário sem sujar as mãos de sangue, né? Ele fez isso, isso foi o Mensalão. O Mensalão levou muito tempo para ser julgado, aconteceu em 2005, o julgamento terminou em 2012, e depois veio o Petrolão. E aí, no Petrolão,
se sofisticou, de novo, entre aspas, mais ainda as formas aí de desfalque exercidas pelo PT, conforme a Justiça aferiu. Hoje você tem livros e livros escritos sobre esses delitos do PT e você tem uma série de fontes desse modus operandi que estão disponíveis. O Marcos Valério é uma delas, o Marcelo Odebrecht é uma delas, o Antônio Palocci é uma delas, né? Se os homens da lei se interessarem pela continuação da obtenção desses relatos, né, com cruzamento dessas informações, desses modus operandi, eles realmente chegarão a um painel de cartilha de roubo que vai do mais elementar, da máfia elementar de transporte e lixo municipal até o mais sofisticado, entre aspas, do petrolão.